RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Neste mês da criança, leva para casa tecnologia, música e um sorriso extra. Na compra de um TCL 501, no valor de $1.790, habilitas-te a ganhar em sorteio um dos 3 auscultadores Goodies Kids para ofereceres ao teu pequenino. Promoção válida de 2 a 30 de junho. Corre já para uma loja CST e aproveita esta oferta imperdível. CST. Somos nós. O nosso segundo tema continua a ser uma polêmica. Desta vez, os passageiros da STP Airways, que mais uma vez ficaram em terra devido ao cancelamento do voo. Foram centenas, tanto em São Tomé como em Lisboa, que não puderam concretizar as suas viagens. Muitos a alegarem transtornos, sobretudo no que tem a ver com as suas consultas marcadas no exterior e outros compromissos que deverão ser adiados, alguns sem garantias de quando poderão concretizá-los. Reclamam muitos, sobretudo, a forma como dizem ser tratados pela STP Airways quando acontecem situações dessas de cancelamentos de voos. Muitos reclamam a forma como a informação é passada ou, na verdade, nem sequer é passada. Outros reclamam também o seguimento que é dado aos passageiros que ficam em terra, sobretudo em São Tomé. Este fim de semana, como se viu, houve uma das passageiras que deu o rosto, a Serena Mendonça, mais uma vez a criticar e a reclamar, e pelo que se apurou, só após esta crítica e esta posição mais reivindicativa, a STP Airways decidiu fornecer alojamento a alguns dos passageiros que ainda ficaram no aeroporto na altura do cancelamento do voo. A situação é recorrente na voz dos passageiros, por isso pedem a intervenção do governo, que também é acionista nesta companhia de bandeira são tomense. Meyer António, como é que vê para esta situação? Como é que avalia, de facto, pelo menos das informações que se tem, a STP Airways não tem dado grandes explicações. É verdade, quando essas situações acontecem, muito do que se vê é o comunicado que é passado nos órgãos de comunicação social, indicando a nova data de voo e quase nada mais se adianta. Como é que vê para esta situação? E se é que acha que o governo deve mesmo intervir neste processo e em que medida? Eu vou começar com uma frase que o governo gosta muito de utilizar, até o primeiro-ministro na tomada de posse utilizou: não deixar ninguém para trás. E não deixar ninguém para trás não é só nesses momentos. Eu não sei, porque eu não ouvi, não sei se falou e não ouvi, mas não teve nenhum comunicado do governo até então. Não sei se houve eu que não ouvi, mas eu acho que se não teve, não houve nenhum comunicado do governo, então é mais uma razão para ver que o não deixar ninguém para trás é discurso e não realidade. Por que eu digo isso? Como disse bem na introdução, o governo é acionista desta STP Airways. E a STP Airways transporta, né, não só uma companhia, mas também uma imagem do país. E não fica bem uma imagem do país que essa como a STP Airways está a tratar primeiro os cidadãos assim, nós cidadãos santomenses, e também muitos turistas que vão e usam essa companhia. Isso é em São Tomé e em Portugal, quando tem essa anulação de voo constante, o que causa no aeroporto. Então, tudo isso, eu acho que a intervenção do governo deve ter uma intervenção do governo e uma intervenção clara e direta e dizer se realmente a companhia, STP Airways, tem condições de manter o voo para Portugal ou não, e se tem condições para continuar. Até quando? Em quais condições? Ou se a companhia está em falência, e diz que está em falência. E as pessoas começam já a não comprar bilhete para Portugal nessa via. Porque não só nesse ano, acho que são 2 ou 3 vezes. Sem contar com os casos de mala de passageiros que perdem
e que não tem ninguém, não tem ninguém para dar explicações. As malas perdem-se no aeroporto, buscas buscas como ir reclamar no aeroporto de Lisboa, porque não tem ninguém que pode escolher pela companhia. Tens que mandar mensagem para Santo Meu, para amigo, para quem tem amigos, quem não tem amigos fica sem os seus recursos. Isso tem sido retórico. E o governo até então em silêncio. Eu acho que o governo, como acionista, e se realmente não quer deixar ninguém para trás, e quem realmente, muita gente viaja na STPRUI, são pessoas com mais baixos recursos. Há pessoas que até vendem quase tudo para viajar nessa companhia e depois perdem tudo. Não é só o adiamento da viagem, mas também todos que vêm com suas mercadorias. E quem assume isso? Ninguém assume isso. E muitas vezes, quando não é adiamento, vai um avião pequeno, a pessoa pagaram um bilhete para carregar 60 quilos e vem com 30 quilos. E mesmo esses 30 quilos é para quem tem sorte. Porque muitos nem mala de mão conseguem chegar. Então, tudo isso, eu penso que o governo deve chamar a companhia e dar uma explicação como deve ser. Eu acho que temos um ministro responsável pela infraestrutura, eu acho que é responsável pela estrutura de transportes, e deve dar explicação ao país. E dar explicação ao país e dizer, estar ao lado dos passageiros e justificar, é não deixar ninguém para trás. Não é só um discurso bonito no papel. É mostrar realmente que há um governo que está ao lado da população, que defende quando há injustiças com os passageiros, e porque é um direito teu adquirido. Então, eu acho que o governo deve intervir o mais rapidamente possível. Isso aconteceu no sábado, hoje é domingo, podemos dizer que não, mas a segunda-feira, se o governo não intervir, quer dizer que o governo não está preocupado com a população nem com as pessoas que estão a viajar. Isso é questão em termos do passeio. Sem falar da imagem do país, da companhia que está cada vez está pior. Obrigado, Meyer. Penso que está clara a sua posição. Arzemirdo dos Prazeres, como é que vê para esta situação? Há dois aspectos, mas antes deixem-me dizer, senhores, eu não é porque eu fico nervoso, não. A minha forma de falar, eu quando estou a discutir, eu tenho essa forma de timbre de voz. Dá a impressão às pessoas que eu estou nervoso. Não, é apenas para vincar aquilo que eu quero dizer. Fiquem tranquilos, eu não me enervo nessas coisas. Em relação a esta Airways, o Meyer disse uma coisa que é interessante. Esta Airways é o transporte de bandeira. Quando se diz que é de bandeira, quer dizer que tem o vínculo nacional. Ela tem, de alguma forma, uma atenção pública. Portanto, é um dever público que o Estado encontra para fazer com que os seus cidadãos possam viajar. Por isso, é uma transportadora de bandeira. Ora, ela tem que fazer vincar isso. Se a nossa transportadora de bandeira está a criar problemas no transporte dos nossos concidadãos, o governo tem que intervir. Como diz o Meyer, muito rapidamente, não sei se é o ministro de Obras Públicas, se é diretor responsável pela área de intervenção de transportes, tem que vir falar. E não é só falar, é chamar os órgãos que tem no Conselho de Administração, porque o Estado está representado no Conselho de Administração, ainda que é maioria, que é minoria, chamar para uma reunião in extremis do Conselho de Administração e pôr esse assunto. A transportadora de bandeira não pode prejudicar a vida dos cidadãos. Se fosse uma empresa privada, ainda o Estado teria que dizer, não tem como intervir, é privada, etc. Mas vou fazer aqui, mesmo nesse sentido, às vezes o Estado intervém dizendo, olha, se é assim, eu vou tirar então o destino de São Tomé para você. Você deixa de viajar para São Tomé. Mesmo nesses casos, quando a empresa é empresa privada e não é de bandeira. Agora, sendo uma empresa de bandeira, o Estado tem que intervir de alguma forma. Até porque não é a primeira vez. Isso é do ponto de vista institucional. Do ponto de vista privado do passageiro, meus senhores, nós, os passageiros, temos que dar um troco. Temos que dar um troco. Há outras companhias concorrentes. Por que a gente não passa todos a irmos só via Luanda? Vamos todos via Luanda agora para Portugal. E eles, esta Airways, começam a ver que não tem mais passageiro para transportar. Arzemir, os relatos que vêm de Luanda também não são dos melhores. Seja como for, o que acontece, o que eu soube é a perca apenas das bagagens. Ou a bagagem fica um bocado atrasada e chega também mais tarde. Também há atrasos e cancelamentos via Luanda, tem havido muito. Não sei se já aconteceu várias vezes nisso, mas parece-me que
de qualquer forma, ainda e com mais segurança, é melhor passar por Luanda. Temos que dar no troco de alguma forma. Há protestos que se fazem, vamos dizer que não, vamos deixar de viajar? Não, temos que encontrar uma alternativa. Então passemos todos a viajar pela TAP, neste caso. Mas que temos que os transportadores, que nós, os concidadãos, temos que tomar uma atitude firme como passageiros, temos que tomar. Isso não pode continuar a ser. Portanto, há essas duas vertentes. O Estado tem que intervir, porque é transportador de bandeira, tem que intervir, e nós, os passageiros, também temos que fazer o nosso papel. Muito bem, fica a sua posição a receber dos prazeres. Obrigado. Liberato Muniz está quase sempre nos aviões. Permita-me fazer esta colocação. Como é que vê para esta situação enquanto passageiro e cidadão são tomense também? Bom, primeiramente, deixa-me deixar aqui um abraço caloroso à Serena, pela frontalidade, pela capacidade que ela teve de se revoltar contra o que estava acontecendo. E quando eu vi que o seu direto teve quase 100 e tal mil visualizações, então eu vi que a coisa, pelo menos, valeu a pena. Isso por quê? Porque esse problema já é grave. Eu próprio era para sair de São Tomé e Príncipe numa altura, o voo atrasou-se 3, 4 dias, ninguém disse nada. Quando eu saí de São Tomé e Príncipe, já dentro do avião, disseram que o avião ia para a Argélia, e quando eu chego a Lisboa, não tinha nenhuma mala, nenhuma outra. E eu pus um processo, e até hoje o caso não está resolvido. Mas qual é o maior problema? Meus senhores, é que há coisa de 5, 10 anos que eu venho viajando para São Tomé e Príncipe de uma forma constante, e que sempre temos problemas na STP Airways. Mas este problema é grave por quê? Porque nem os responsáveis pela STP Airways dão alguma confiança aos passageiros, nem São Tomé e Príncipe, nem da parte da Aerotante que dá alguma confiança. E pior ainda é que o governo não se posiciona no sentido de, pelo menos, encontrar uma solução para este problema. E o que nós verificamos? As pessoas têm as suas cargas que ficam totalmente deterioradas, as pessoas têm as suas malas que perdem, ninguém é responsável, as pessoas têm consultas marcadas, perdem consultas e ninguém é responsabilizado, e, particularmente em São Tomé e Príncipe, as pessoas tratam as pessoas como se fossem um lixo, entre aspas. Porque cá em Portugal, ainda o que se vê é que a empresa automaticamente se responsabiliza para as pessoas que ficaram, no sentido de dar as mínimas condições para que elas possam aguardar a viagem. Em São Tomé e Príncipe, é como se nada acontecesse. Mas, por acaso, eu tentei saber qual é a razão. Então, a razão ainda é mais grave. É que os responsáveis máximos da STP Airways em Portugal nem dão informação às pessoas que estão em São Tomé e Príncipe como responsáveis. Então, isto não pode continuar a ser. E o primeiro-ministro, eu já nem vou dizer que tem que ser só o ministro de infraestrutura, é todo o governo, e junto do presidente da República, e como é uma companhia de bandeira, esse problema tem que ser resolvido. Porque nós não podemos permitir que, constantemente, eles façam outras viagens. O problema não é falta no avião. Não, é que eles preferem fazer outras viagens a outros locais, resolver os seus problemas e esquecerem São Tomé e Príncipe. Hoje, quem viaja e viaja é só uma por semana. Quem viaja hoje para São Tomé da STP Airways não sabe fazer uma agenda, porque não tem a garantia de que efetivamente vai chegar a São Tomé e Príncipe ou que vai sair de São Tomé e Príncipe para o estrangeiro. Isto não pode continuar. E se no passado as pessoas não reclamavam, e um grande problema de São Tomé, Asmiro, é medo. Os santomenses têm medo de tudo. Os santomenses aceitam tudo. Os santomenses não reclamam por nada. Os santomenses acham que quem tem um pouco mais de condições manda em toda a gente. Não. Nós temos os nossos direitos, nós temos os nossos deveres. O que a STP Airways está a fazer neste momento é a responsabilidade única do Estado santomense. Tem que chamar os representantes da STP Airways, juntamente com a parte de São Tomé, e dizer, meus senhores, qual é o plano da situação? E aquilo que ficar definido tem que ser cumprido.
todos nós sabemos que um dia ou outro pode ter uma avaria, outra coisa parecida, que o avião pode se atrasar. Mas desta forma deliberada, como é que se admite que um voo que era para sexta-feira atrasa-se e quando chega a outra, ou seja, no dia do outro voo, ninguém diz nada, ninguém sabe nada, não há check-in e não há nada. Isto é possível só em São Tomé e Príncipe. Porque num país onde os São Tomé, onde a população tem a capacidade de se rebelar, tem a capacidade de agir em conformidade, defendendo os seus direitos, isto nunca, mas nunca poderia voltar a acontecer. Então, eu tomo aí o governo que com urgência resolva este problema. Não basta receber uns e-mails e dizer vamos ver. Não. Não do problema de São Tomé e Príncipe é falta de resolução concreta dos problemas. O governo pega nos problemas e põe de parte da mesa, porque é melhor não enfrentar, porque vem aqui as próximas eleições, porque eleições presidenciais ou legislativas, todo mundo está preocupado em como conseguir angariar todos para não fazer confusão. Mas, meus senhores, há um momento que nós temos que nos rebelar, porque senão nós ficamos conhecidos como um grupo de pessoas em que se pode fazer tudo. E o que a STP tem feito é acreditar. Com voo ou sem voo, eles esperam e um dia qualquer logo se resolve. Isso não pode ser. Obrigado, Liberato. Deixa-me aproveitar e vos ouvir. Deixa-me aproveitar e vos ouvir. Nesta altura, ou melhor, nos últimos tempos, também muitos têm reclamado sobre a questão dos preços dos bilhetes. Não sei o que é que está passando aqui com o nosso sistema, mas eu ia dizendo que nos últimos tempos muitos têm reclamado do preço dos bilhetes de passagem. Bem recentemente, a coisa ganhou maior peso, digamos assim, devido às taxas aeroportuárias, mas a verdade é que de lá para cá também parece que não tem havido grandes alterações e o custo dos bilhetes de passagem continua muito alto, particularmente para a Europa. Como é que veem para esta situação? Como é que se explica? O que é que poderá estar por detrás disso? Liberado já agora. Porque esses preços não fazem de todo sentido. A TAP tem praticamente 5 voos semanais, mas o que nós notamos é que eles aproveitam todo o voo para ficar em Acre e os que sobram para chegar em São Tomé e Príncipe é praticamente com valores astronómicos. Mas também a STP Airway faz a mesma coisa. Então, o que eu julgo que tem que acontecer novamente é um posicionamento do próprio governo em relação ao mercado, porque assim, porque essas mesmas empresas, tanto a TAP como a STP Airway, como a Aerotante, faz voos para sítios muito mais distantes que São Tomé e Príncipe, a preços muito baixos, de 300, 400, 500 euros. E em São Tomé e Príncipe, nós só conseguimos, ou seja, as empresas não abrem sequer taxas baixas, abrem só com as taxas altas, estão já previstas. Ou seja, mesmo havendo lugares no avião, eles só têm taxas altas e preferem fazer isso. E é preciso que se veja isso juntamente a essas empresas, porque isto não pode continuar a ser assim. Tem que se encontrar uma solução, tem que se dar outras condições, não sei quais são outras condições que o Estado terá que os dar, mas eu julgo que a esses preços nós não conseguimos aguentar. Mas, contudo, Josemar, há uma coisa que eu fico muito preocupado. É que se diz que o país é pobre, que as pessoas não têm dinheiro, que as dificuldades são imensas, mas os voos estão sempre cheios e os bilhetes custam 1.000 e tal a 2.000 euros e toda a gente leva filhos, mães, sobrinhas, avós e daí a pouco até vão levar cães. E eu pergunto, raio, onde é que há tanto dinheiro em São Tomé e Príncipe que eu procuro e não vejo? Por isso, eu volto a dizer mais uma vez, meus senhores, há muito mais dinheiro em São Tomé e Príncipe do que nós pensamos. Só que ele não está dentro do sistema, dentro daquilo que pode privilegiar todo São Tomé e Príncipe, e é o país, e é por isso que o país está no estado em que está. Veja só, Josemar, se você chegar julho, agosto e setembro, que são as épocas de férias,
você vai ver que há mais gente a sair de São Tomé e Príncipe, com filhos e tudo, para ir para férias para a Europa, do que gente a sair da Europa para ir para São Tomé. E eu pergunto, gente que trabalha em São Tomé e Príncipe, ganham 5 mil, 7 mil, 8 mil dobras mensal, tem 2, 3 mulheres, 2, 3 casas, como é que se consegue efetivamente fazer isso? Eu acho que é algo que se tem que resolver em São Tomé e Príncipe. Obrigado, Liberato. Artemiro dos Prazeres, o que dizer sobre o custo dos bilhetes de São Tomé e Príncipe para o exterior? Pura política comercial. É muito fácil. Como vocês reparam que há cerca de 1 ano e meio atrás, antes dessa polêmica das taxas e tal, os bilhetes estavam a 420, 450, 600. Era política de atração do mercado. Queriam atrair passageiros. Depois de terem estabilizado esses passageiros nas suas companhias, eles voltam aos preços normais. Foi o que aconteceu. Depois de houve essa polêmica de taxas, etc., eles desceram um bocado, mas voltaram a manter esses valores. Por quê? Porque foram à sua tabela de consumidores e viram que, afinal, os voos continuam cheios, como diz o Liberato. Pelo menos 2/3 dos voos estão cheios. Para que eu vou baixar o preço? Se eu continuo a ter uma ocupação de 2/3, por que eu vou baixar? É apenas uma política comercial. Quando você deixar, se as pessoas seguirem aquilo que eu disse, quem sou eu, para as pessoas seguirem aquilo que eu digo, deixarem vozar nesta Airways e passarem a ir com todos os problemas através da TAP, da TAG, mesmo na TAP, etc., que a Airways tiver apenas 10 pessoas no a bordo, 5 pessoas, vocês vão ver se os preços deles não vêm cá para baixo, que é para voltar a ter de novo essa clientela e os preços voltarem à normalidade. É apenas uma política comercial. Obrigado, Artemiro. Meyer António, alguma nota a acrescentar sobre os preços? Os colegas já falaram tudo. Eu penso que é isso mesmo. Quando houve aquela questão de taxas e subiu-se um pouco o preço, as pessoas continuaram a viajar. Então, depois da anulação, supostamente anulação de taxas, baixou o preço um pouco e voltaram a subir. Mas se nós vemos a companhia TAG, por exemplo, baixou realmente mais que as outras companhias todas. A TAP e a STPRUIS mantiveram quase o mesmo preço, não alteraram quase nada. Então, nós temos que buscar alternativas. O problema é esse, que nós não temos muitas alternativas. Isso é o que eu posso dizer. É uma questão comercial. Enquanto estão a ver clientes, vão manter os preços altos. Exatamente, manter os preços altos. Muito bem. Ficamos então com essas leituras sobre esta questão dos preços de bilhetes de passagem de São Tomé e Príncipe para o exterior, que continuam de facto alto em quase todas as alturas, todas as épocas, não é? Fechamos assim a análise dos temas para esta semana, apenas 2 desta vez. Vamos então passar para as notas finais. Eu sei que outras coisas foram acontecendo. Meyer António, já agora, as notas finais, o que é que tem a sublinhar? Bom, eu tinha notado umas coisas, mas eu vou voltar a falar da questão de Tesla, a questão da nossa planificação, a questão de nossa forma de falar e de defender quando partidária é cegamente os partidos e não o país. E isso é que levou até onde está. Eu escrevi uma pequena nota na minha página pessoal do Facebook em que eu dizia que muitos hoje que estão cá dizendo não, vamos fazer aquilo, são as pessoas que ontem assinavam esses contratos igual. O problema é que a proporção não era a mesma. Mas todos os partidos políticos, todos os governos assinavam contratos sem parecer técnico, sem parecer do Tribunal de Contas. Todos. E muitas vezes, volto a dizer, quando há um parecer técnico negativo em função de um outro aspecto, de um outro contrato, eu falo contrato, falo projetos, falo iniciativas, simplesmente esse parecer técnico é ignorado. E os custos para o país são grandes. Então, eu peço a todos nós técnicos, aquele Artemiro disse que não conhece quem é isso ou aquilo, nós temos que deixar de ter medo. Temos que deixar de culto ao chefe, sim senhor, sim senhor, sim senhor. Pois é. Mas então, a coisa está mal, temos que dizer que está mal.
Se não concorda, pede a sua demissão e sai. Nós achamos que quando pedimos demissão, estamos a ser fracos. Não. Se você vê que não consegue mudar as coisas, tentando, simplesmente pede afastamento, põe alguém lá que possa mudar. Eu não vou assinar algo que não concordo, só para ficar bonito na fotografia, ou porque está a dizer não, que eu tenho filho para criar. E quem não tem filho para criar? Todos temos filho para criar. E muitos estão cá hoje a dizer não, esse contrato lesivo, não sei o quê. São os mesmos que assinaram contratos péssimos também. Imagina que em São Tomé e Príncipe até se assinou o contrato como se fosse hipotecar os nossos rios. Há coisas em São Tomé e Príncipe que admira-se. Como que nós destruímos todas as nossas assentades hídricas? Destruímos tudo. E hoje estamos a dizer que não, a culpa é de nós todos. Nós todos que estamos na função pública, nós todos a sociedade civil, nós todos a posição, mesmo as universidades. A universidade ensinam as crianças, os alunos, os estudantes, a obedecerem e não a pensarem. Professores que têm uma linha de pensamento, se o aluno for contra essa linha de pensamento, ele é reprovado. E nós batemos palma. E hoje estamos a dizer que não é assim, não é assim. Nós estamos a educar uma sociedade a ser pedintes. Então, nós temos que mudar essa mentalidade. Se não mudarmos essa mentalidade, não vamos sair daqui. Eu vou dizer mais uma coisa. Breve. Há pouco tempo houve muitos casos de violação e tudo isso. Nós defendemos violadores quando são nossos amigos. Se nós queremos mudar a sociedade, temos que mudar a sociedade toda. E temos que condenar todos os atos maus. Independente de quem tenha feito. Por isso, como eu disse, nossa mentalidade, se não mudar, nós nunca vamos desenvolver. Nunca mesmo. Obrigado. Obrigado, Maier. Arzimir dos Prazeres, notas finais. O que é que tem a sublinhar? É sobre isso mesmo, voltamos ao mesmo. Eu só tenho isso também. Maier, atenção. Há uma grande diferença entre o passado e o passado e o passado recente. Eu, como vos disse isso, e não entendam bem a coisa. Né? O Patrício tem uma forma muito singular de dirigir os seus governos. Muito singular. O que ele decide está dito. Ninguém mais pode contrariar. No passado, as coisas eram discutidas. Agora, pode ser que ao nível dos técnicos, é verdade, há muitos parceiros que iam e o chefe direto do técnico ignora. Esse gajo está aqui a fazer isso. Não. Mas isso era discutido no Conselho de Ministros. Todos os ministros tinham conhecimento. Manda-se por vários parceiros. Tanto é que tu mesmo estás a dizer que tu tinhas direito a fazer parceiros. Tu tinhas direito a fazer parceiro. Eram negados, mas tu tinhas direito a fazer parceiro. Um regime dirigido por Patrício Trovoada, não existe isso. Pode ser parceiro, se quiser, é para inglês ver. Porque o Patrício tem uma forma muito peculiar de dirigir o país. Ele sabe aquilo que quer. O problema é que a forma de dirigir o Patrício muitas vezes é para o mal. Muitas vezes é para o mal. Ou melhor, na maioria das vezes é para o mal. Mas que é uma forma muito peculiar de dirigir o país, é. Ele é que determina. A palavra existe, primeiro-ministro e chefe de governo. Eu já vi muitos primeiros ministros, mas chefe de governo só vi um, Patrício Trovoada. Não estou a dizer nada do outro mundo. É a pessoa que dirige com punho de ferro. Ai do ministro que sair da linha. Ai do ministro. Então, se você já sabe que assim é, por que você aceita ir para o governo Patrício Trovoada? Recusa logo. Talvez seja isso que quis dizer o Liberato. Foi convidado e disse, eu não vou para o governo do Patrício, já sei como é que é, então não aceito ir. Agora, quando você aceita ir, eu conheci muito boa gente que recusou, porque sabe que ao chegar lá, ia ser pau-mandado. Ia ser pau-mandado. Isso é grande diferença entre os governos de Patrício Trovoada e os outros governos. Esse governo que agora está aí é um governo do primeiro-ministro. Houve muita gente, pede conselhos, é uma pessoa humilde. É uma pessoa humilde. Ouve, pondera, vai e faz e não faz. Você acha que um primeiro-ministro, um outro, se fosse Patrício Trovoada, fosse ao contrário, Patrício Trovoada ia tentar negociar com o Tesla? Imediatamente chegava, mandava quebrar, punha a polícia, como é que ele fez com o Rosema? Manda a polícia para lá, não quer saber quem é dono. Eu quero ficar com o Rosema agora, manda a polícia para lá e acabou. Onde é que está o tribunal para tomar? Nem tribunal, nem nada. É a forma de dirigir do Patrício o país. Nenhum de nós outros sabe fazer isso. Nenhum de nós sabe fazer outra forma. Por isso, eu gostava de dizer que essa grande diferença entre a forma de dirigir um governo e
e os outros santomenses em geral. Agora, na minha perspectiva, ele fala de uma maneira muito má para os interesses do país. Há algumas coisas que ele fez bem, mas na grande maioria das vezes fez mal. E eu critico. Eu não tenho medo de Blue Blues, de Sam Pereiras, de nada. E moro aqui em São Tomé e Príncipe. Não sou como na terra cidadã que mora na Suíça, como não sei quem que mora no Rio. Eu estou em São Tomé e Príncipe. Minha casa é aqui. Vocês podem mandar vossas bocas que quiserem, mas vocês estão lá. O abrigo de vossas casas e da segurança do estado onde vocês estão. Eu estou em São Tomé e Príncipe. Não tenho medo de ninguém. Tenho dito. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.